A gente vai olhando também aqui nas redes sociais as manifestações de políticos no Brasil e no mundo. A presidente do México publicou na Rede X um texto condenando a ação americana na Venezuela. Também o presidente da Comissão Europeia, Antônio Costa, publicou um texto dizendo que acompanha com preocupação, com grande preocupação, a situação na Venezuela e que a União Europeia quer continuar apoiando uma solução pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela. A gente tem aqui no Brasil também, tem uma matéria que acabou de sair aqui na Folha de São Paulo, políticos da direita brasileira comemorando o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. O ex-deputado federal cassado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, publicou, abre aspas, o regime venezuelano é o pilar financeiro, logístico e simbólico do Fórum de São Paulo. Com a captura de Maduro vivo, agora Lula, Petro e os demais do Fórum de São Paulo terão dias terríveis. Anotem, viva a liberdade. Fecha aspas, foi o que escreveu Eduardo Bolsonaro. O senador Sérgio Moro também publicou o fim de Maduro, o tirano de Caracas, melhor para a Venezuela e para o mundo, que todos os ditadores da América... Aí o deputado federal Nicolas Ferreira escreveu que todos os ditadores da América Latina, sejam presidentes ou juízes, tenham o mesmo destino. Foi o que escreveu o deputado Nicolas Ferreira. E conosco agora, para comentar também a situação da Venezuela, a gente recebe o professor e pesquisador do Instituto das Américas da University College de Londres, Pablo Uchoa. Professor Pablo, muito obrigado por estar aqui com a gente, um bom dia. Eu acho que falta a gente acionar algum botãozinho aí, porque eu não ouvi. Opa, era eu. Bom dia. Agora sim. Agora sim, muito obrigado. Professor, você esteve na Venezuela não faz muito tempo, né? Pelas informações que eu tenho aqui. Que retrato o senhor faz do país e o que esperar daqui para frente da Venezuela? Até esse momento, a gente não tem notícias de nenhuma manifestação oficial da oposição venezuelana. Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez, ninguém se manifestou até esse momento. Queria que o senhor traçasse um panorama inicial para a gente, por favor. Bom, a impressão que eu vim da Venezuela, obrigado por me convidar para esse painel aqui, quando eu estive na Venezuela, a impressão que eu tive é que eles sempre se referiam a um período particularmente difícil da sua história, que foi o período sob as sanções do Donald Trump durante o primeiro mandato, entre os anos ali 2017 e 2019, como se fosse uma espécie de período especial, como aconteceu com Cuba depois do fim da era soviética. As pessoas falavam, aquele período foi horrível e tal, e falavam como se estivesse no passado, quer dizer, que a Venezuela já estava começando a se recuperar. Nós estamos falando de 2024, antes das eleições, né, no ano passado, no retrasado, agora 26, e acho que havia uma impressão, uma posição clara dos venezuelanos de que havia uma crítica ao governo em geral, ao gerenciamento, a situação doméstica de uma forma geral, mas também tinha uma outra percepção muito clara de que as intervenções americanas no sentido de interferir na política venezuelana, elas não ajudavam. Na verdade, elas criaram um grande problema lá em termos de inflação, em termos de criar uma situação realmente insustentável para as pessoas. Eu hoje estive conversando com um amigo que está lá em Caracas, e agora está um pouco mais calmo, né? Então, houve aquela primeira explosão aí por volta das 2, 3 da manhã, e aquela calma que fica, que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Então, acho que os venezuelanos estão muito ansiosos, como nós também estamos, para saber o que vai acontecer, porque não está muito claro o que os Estados Unidos pretendem fazer agora que eles tiraram o Maduro, né? Removeram o Maduro. Mas e aí, quais são os próximos passos? Porque o chavismo não caiu, né? Nem vai cair. Existe um apoio lá para o chavismo também,
apesar de haver um grande apoio para a oposição, mas essas inquietudes, elas acrescentam aí uma série de pontos de interrogação. É muito estranho que a oposição da Venezuela não tenha se pronunciado, porque realmente eles estão de mãos dadas com o Trump. Não a oposição, digamos, moderada, né, mas Maria Corina Machado, como você falou, esse pessoal que tem pedido intervenção para a Venezuela. Mas nós temos visto pessoas que estão ligadas a essa oposição na televisão falando que isso é o começo da liberdade, né? Então, mas eu acho que se eles querem ser os líderes do próximo da futura Venezuela, eles devem dizer alguma coisa, né? Pablo, bom dia. Prazer falar contigo, Sakamoto aqui. Uma pergunta, a gente estava até comentando sobre isso, o Mauro levantou a bola, tudo, e eu também tinha falado sobre a respeito da questão dos generais e dos militares. A gente sabe que os governos, né, tanto o governo Chávez quanto o governo, principalmente o governo Maduro, são governos que dependem bastante dos generais. Os generais estão imbricados em várias camadas da vida cotidiana da Venezuela, em empresas, em governos, sociedade, e que as coisas não iam dar como você mesmo colocou, o chavismo continua aí, uma mudança do regime demandaria uma mudança também por parte dos militares, que aceitam, se aliem em um novo governo. Como é que você vê isso? Como é que na sua avaliação está essa situação? Como é que os militares devem se comportar? Bom, os militares são parte do regime, né? São parte do regime no sentido do regime político. Venezuela, e essa é a minha pesquisa de doutorado, que eu terminei agora recentemente, né? Foi essa transformação de um modelo de militarismo no começo do governo Chávez, e justamente por causa da ameaça ali que havia do governo Bush, né, contra a Venezuela, e também pela digamos, exposição dos militares em geral de participar da vida política na América Latina e na Venezuela, isso é muito forte, né? Bolívar era a figura principal, né? Os militares foram cada vez mais sendo trazidos para a governança na Venezuela. Então, eles não são uma coisa apartada da governança na Venezuela. Se você quiser mudar a direção dos militares, você precisa ter uma luta política dentro das Forças Armadas, como houve desde 2004, desde 2002, na verdade, até o ano do golpe contra o Chávez, você teve vários pronunciamentos, né, alçamentos militares, levantamentos, você teve rebeliões dentro dos quartéis. Isso foi ao longo dos anos. E ao longo dos anos, o governo foi respondendo com várias medidas, as medidas mais forçosas, como, por exemplo, o aumento da contra-inteligência dentro das Forças Armadas, né? Mas também do ensino militar, da expansão das Forças Armadas, digamos assim, da expansão ideológica dentro das Forças Armadas. Então você tem dentro das Forças Armadas um processo de transformação. Essas Forças Armadas não vão mudar de uma hora para outra. Você teria que ter um outro processo de luta política dentro dos militares para favorecer esses militares que são a favor dos Estados Unidos. Esses militares, eu não sei quantos são hoje na Venezuela. Obviamente, desde os anos 2000, digamos 2020, a Venezuela tinha controlado. Venezuela, quando eu falo, Maduro estava mantendo as Forças Armadas sob controle. Eu acho que alguns sinais recentes, como a saída da Corina Machado, como aquela operação de resgate do pessoal da oposição na embaixada da Argentina, e agora essa remoção do Maduro mostra que o regime não é tão forte assim, consolidado. Mas você não quer dizer que eles sejam pró-Estados Unidos. Você teria que trazer aí uns caras que estão hoje em Miami, que estão na Colômbia. Você teria que ter toda uma luta política dentro das Forças Armadas para mudar. Isso sem falar, desculpa, vou terminar que eu estou falando demais, a parte não militar do governo, né? Porque você aí tem uma série de estruturas também da Revolução Bolivariana de uma maneira mais ampla que não querem ver um governo da oposição no poder.